Olá pessoal, tudo bem? Dando início aqui a nossa aula sobre função quadrática, mas antes de nós darmos início ao conteúdo da função quadrática, nós iremos estudar aqui algumas regrinhas dos jogos de sinais, ok? Vamos entender quando é que menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos, certo? Poder esclarecer ao máximo as dúvidas, quaisquer dúvidas que tenhamos, ok? Então vamos lá, pessoal. Nossa primeira regrinha diz respeito à operação de soma. Quando nós temos a soma e a soma é com números iguais, o que vai acontecer? Sempre quando nós formos somarmos e os números forem iguais, como é o caso aqui da soma do 5 e do 7, se nós observarmos, os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, nós sempre iremos somar os números e conservar o sinal. Aqui nós temos 5 mais 7. 5 mais 7 é 12 positivo. Ok? 5 mais 7 é 12 positivo. Abaixo, o próximo exemplo, temos menos 6, menos 5. Se nós observarmos, pessoal, os dois sinais são iguais. Ok? Se os dois sinais são iguais, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar, certo? Então, 6 mais 5 dá 11. E conservar o sinal. Se o sinal é de menos, que é de subtração, então nós iremos colocar o sinal de menos, ok? Então, sinais iguais nós sempre iremos somar e conservar o sinal. Pessoal, um exemplo bem prático aqui para nós entendermos a ideia de adição quando os sinais são iguais, né? Por exemplo, se vamos supor que eu esteja devendo R$ 20 para minha irmã. Em um dado dia eu precise de mais R$ 30 e vou lá para ela e peço mais R$ 30 para ela emprestado. Então, ao final de tudo isso, quanto é que eu vou dever para minha irmã? Se eu já havia tido um débito com ela de R$ 20, depois peguei mais R$ 30 emprestado com ela, então o débito total que eu vou ter com minha irmã agora é R$ 50, certo? Isso aí nos dá uma ideia de quando nós vamos utilizar, né, a soma de sinais iguais, mesmo que os sinais sejam de menos, ok, pessoal? Só uma observação, quando a primeira parcela é positiva, ou quando a soma é positiva, não precisamos escrever o sinal de mais. Né? Se nós formos observar o primeiro exemplo ele nos diz o seguinte, ó, 5 mais 7, certo? É igual a mais 12. Pessoal, quando eu tenho aqui essa primeira parcela é positiva, não é obrigatório eu escrever o sinal de mais. Eu posso simplesmente escrever, ó, 5 mais 7. Não aparece o sinal, certo? Mas está implícito que ali tem um sinal de mais, ok? E quando eu tenho o meu resultado ele é positivo, também não é necessário colocar o sinal de mais, ok, pessoal? 5 mais 7 dá o quê? Dá 12, não é isso? 12 positivo, só que não é necessário colocar o sinal de mais, ok? A próxima regrinha diz respeito à soma de números com sinais diferentes. Então vamos lá, se nós formos observar aqui, ó, 5 menos 3, sinais diferentes. O que vai acontecer? Vou subtrair e conservar o sinal do maior módulo, ok? Então 5 menos 3 é 2. Quem é maior, 5 ou menos 3? O 5, não é isso? Então o sinal dele é positivo, então o sinal dele vai prevalecer. Se é positivo, não é necessário escrever o sinal de mais, como eu acabei de falar para vocês. Próximo exemplo, menos 10 mais 8, sinais diferentes, vou subtrair. Então, 10 menos 8 dá 2, ok? Vou observar agora quem? Os módulos. Menos 10 e mais 8. Quem é maior módulo? 10 ou 8? O 10, não é isso? Então, o sinal dele vai prevalecer. O sinal dele é
sinal negativo, sinal de menos, ok? Então, sinais diferentes, o que vai acontecer? Vou sempre subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Próxima regrinha, pessoal, diz respeito à multiplicação ou divisão de números com sinais iguais, ok? Com sinais iguais. Pessoal, se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão e os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser positivo, ok? Sempre vai ser positivo. No meu primeiro exemplo aqui, eu tenho mais 5 vezes mais 3. Se nós observarmos, os sinais são iguais. Então, o que acontece? O resultado vai ser positivo. 5 vezes 3 dá 15, não é isso? 15 positivo. Menos 5 vezes menos 11, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, 3 vezes 11 vai dar 33 positivo, ok? Menos 3 dividido por menos 1. Sinais são iguais, então o que vai acontecer? Vai dar positivo. Então, 3 dividido por 1 dá 3, ok? 6 dividido por 2 dá 3 também. Sinais iguais dá positivo. Então, pessoal, numa multiplicação e numa divisão, se os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Professor, só não entendi o porquê que o senhor colocou entre parênteses aí. É obrigatório colocar entre parênteses? Não, pessoal. Eu coloquei aí menos 3, né? Por exemplo, eu coloquei menos 3 vezes menos 11. Mas vocês poderiam escrever isso sendo ó, menos 3 vezes menos 11 fora do parênteses, ok? Só coloquei o parênteses porque como aqui eu tenho mais de uma operação, ó, eu tenho uma multiplicação, tenho uma subtração. Então, para não confundir, coloquei entre parênteses, mas não é obrigatório colocar entre parênteses, ok? O resultado é o mesmo. Pessoal, a minha próxima regrinha diz o seguinte, uma multiplicação e divisão de números com sinais diferentes. Ó. Agora os sinais são diferentes. Então, pessoal, se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão e os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo, pessoal, sempre negativo, certo? Se vocês observar bem, a minha primeira regrinha da minha multiplicação e divisão, os sinais eram iguais. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo, ok? Então, meu primeiro exemplo, menos 3 vezes 2, sinais diferentes, então vai dar negativo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 5, sinais são diferentes, então vai dar negativo. Então, 4 vezes 5, 20. Então, o resultado é menos 20. 4 dividido por menos 2, sinais diferentes, resultado negativo. 4 dividido para 2 dá 2, então resultado menos 2. Menos 9 dividido para 3, sinais diferentes, dá negativo. Menos 9 dividido para 3 dá 3. Ok, pessoal? Então, se os sinais são diferentes, o resultado da multiplicação e da divisão é sempre negativo. Se os sinais, porventura, são iguais, o resultado da multiplicação e da divisão são sempre positivos, certo? Sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Isso na multiplicação e na divisão. Pessoal, algumas observações. Quando eu tenho uma potência, por exemplo, aqui, menos 3, e essa minha potência aí, ela é de expoente par, o resultado é sempre positivo, ok? Por que, professor, que é positivo? Ora, menos 3 elevado a 2 é a mesma coisa de menos 3 vezes menos 3, não é isso? Então, o que eu acabei de dizer para vocês? Se os sinais são iguais na multiplicação, o resultado é positivo, não é isso? Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, por isso que quando o expoente é par, o resultado é positivo. Por outro lado, pessoal,
Quando o expoente é ímpar, por exemplo, menos 3 elevado a 3, o resultado é negativo. Por quê, professor? Ora, menos 3 elevado a 3 é a mesma coisa de menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aqui, pessoal, esses dois primeiros produtos, acabei de dizer para vocês, multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Vezes o menos 3. E sobrou. Aqui, ó, a multiplicação é de sinais diferentes. Então, multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. 9 vezes 3, 27. Então, menos 27. Então, deu para entender o porquê que quando é número par é positivo, porquê que quando é número ímpar é negativo. Outra coisa, pessoal, outro fato a observar é quando eu tenho uma expressão numérica ou algébrica, o que acontece quando o sinal de mais ou de menos aparece em frente ao parênteses. Por exemplo, se eu tiver aqui dentro do parênteses, eu tiver aqui, vamos supor, 2 menos 1 e mais 3, por exemplo, só a título de exemplo, e eu tiver na frente desse parênteses um sinal de mais, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer, ó, um jogo de sinais aqui, ó. Mais com mais, certo? O mais que aparece na frente do 2. Então, todo mundo que está aqui dentro do parênteses vai sair, né, de dentro do parênteses. Então, ó, mais com mais vai dar mais. Então, se antes dentro do parênteses era mais 2, ele vai sair de dentro do parênteses mais 2, certo? Mais com menos dá menos. Então, o menos 1 vai sair de dentro do parênteses, menos 1. E mais com mais dá mais também. Então, o 3 vai sair de dentro do parênteses também positivo. Ou seja, qual é a regrinha? Quando temos uma expressão, os números dentro do parênteses, e na frente desse parênteses, pode ser parênteses, colchetes, chaves. Se eu tiver um sinal de mais, todos os números vão sair de dentro do parênteses, ou da colchete, ou da chave, com o mesmo sinal, certo? Se vocês observarem, antes era mais 2, saiu de dentro do parênteses, mais 2. Antes era menos 1, saiu de dentro do parênteses, menos 1. Antes era mais 3, saiu de dentro do parênteses, mais 3. Por outro lado, pessoal, quando eu tenho uma expressão em que eu tenho dentro do parênteses uma soma, por exemplo, 2 mais 3 menos 1, e na frente do parênteses eu tenho um sinal de menos, o que vai ocorrer agora? Ó? Vai ficar, ó, menos com mais, certo? Vai dar menos. Então, se antes era 2, ele vai sair de dentro do parênteses, menos 2, certo? Menos com mais, menos, pessoal. Menos com mais, menos. Então, se antes ele estava positivo dentro do parênteses, o 3 vai sair de dentro do parênteses negativo, ok? E por fim, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então, se antes era menos 1, vai sair de dentro do parênteses, mais 1. Então, qual é a regrinha? Se eu tenho numa expressão dentro do parênteses, ou da chave, ou da colchete, uma expressão e na frente desse parênteses eu tenho um sinal de menos, todos esses números que estão dentro do parênteses vão sair de dentro do parênteses com o sinal, né? Com o sinal trocado, certo? Essa é a regrinha.